Olá, bem-vindo à disciplina de Modelagem e Simulação de Processos Químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós elaboraremos nesta aula um código para a implementação do método da abscissão para a resolução de equações não lineares. Então, primeiramente, todos os nossos códigos, eles têm mais ou menos o mesmo formato, e nós vamos usar, então, essa estrutura padrão para resolver os nossos códigos, para formular esses códigos. E, inicialmente, eu sempre uso, e uso muito nos meus códigos, os comentários, para criar cabeçalhos, para criar informações, para que qualquer usuário entenda o que eu fiz nesse código. Então, essa é uma forma de fazer um código mais didático para que você possa utilizar esse código em outros momentos também. Então, primeiro aqui eu criei um cabeçalho informando de onde é esse código, a disciplina que ele é utilizada, e eu sempre costumo colocar uma descrição onde eu tenho o que é esse código, o que ele está implementando e por quem ele foi implementado, porque fica mais fácil de depois eu compreender o que eu estou fazendo nesse código e se fui eu ou não quem criou esse código. Então, aqui na descrição do código nós colocaremos método da abscissão e ele foi implementado então por mim, Ana Maria de Oliveira Cardoso, e aí fica fácil de você também ter esse retorno de quem fez a implementação e conseguir tirar dúvidas, às vezes, com os autores dos códigos, quando isso é possível. O pré-processamento, ele também é bem parecido para todos os nossos códigos, onde eu faço uma limpeza da tela e da memória, tá? Então, eu faço a limpeza daquele prompt, para que eu não tenha nada naquele prompt do Scilab, e ele me retorna as informações assim que eu executar o meu código, as informações que eu solicitar que ele escreva naquela tela. Eu uso também aqui na linha 17 o comando mod para imprimir os resultados nessa tela, e aí quando eu quero que esses resultados não sejam impressos, eu uso então um ponto e vírgula no final de cada linha de comando. E o comando lines, onde ele deixa esse prompt, essa tela do Scilab, ilimitada para impressão de resultados. Eu vou colocar aqui os seguintes comandos. Vou pedir para ele imprimir lá no início da minha tela, quando ele executar, a seguinte informação: método da abscissão para cálculo de raiz de equação não linear em pertencente a um intervalo pré-estabelecido, tá? Essa informação, ela vai aparecer logo no início, e aí aqui eu vou utilizar, na verdade, no lugar do disp, eu vou colocar o printf, e assim eu consigo colocar também a parte de espaçamento, de pular ou não linhas, tá? Para isso ficar melhor organizado no meu prompt. E para ficar visualmente mais fácil de identificar, então, eu vou colocar isso na forma de um cabeçalho mesmo, delimitado aqui por asteriscos. É só uma forma visual de tudo ficar melhor organizado na hora que as informações do programa retornarem ao meu prompt, ok? Vamos realmente às definições que são fundamentais para esse código funcionar, que são as definições das funções. Eu vou criar duas funções para o meu código. Eu vou criar uma primeira função que ela informa qual é a função não linear que eu vou encontrar a raiz. Então, essa função ela vai me retornar uma função y, que nesse caso vai ser essa função que está aqui à nossa direita,
tá? Eu vou trabalhar com essa função, ela é uma função da variável c, eu poderia chamar essa variável c de variável x, o que vocês estiverem melhor habituados. E essa função, ela é a seguinte, menos 10,5 vezes c, porque eu vou colocar essa função no formato padrão, e esse formato padrão é um formato de f de x igual a 0, tá? Mais 10,5 mais φ ao quadrado vezes r. Aqui, a primeira coisa, eu preciso definir os parâmetros dessa função e o r, tá? O r, a minha função r, ela precisa ser definida antes que eu chegue ali no meu y. Ela é a seguinte, c vezes exponencial de gama. E aí, eu coloquei aqui gama com um M só. Eu quero chamar a atenção para vocês que se eu coloco com 2 M's, ele fica azul. Isso significa, então, que o Scilab já tem uma variável, uma função que se chama gama, com valores ou orientações pré-estabelecidas. Então, como eu quero criar o meu próprio gama, eu vou usar um M só. O mesmo vale para o beta, tá? Que eu vou criar um beta aqui com um TH para diferenciar desse do Scilab. 1 menos C dividido por 1 mais beta vezes 1 menos c. Aqui é importante a gente sempre verificar os parênteses. Vejam, então, que quando eu coloco o cursor num parênteses, ele me indica onde é que ele está fechando, certo? Para a gente garantir que os parênteses estão todos abertos e fechados, ok? Além disso, eu tenho aqui nessa mesma função 3 variáveis, né? Que eu preciso passar os valores, que é beta, gama e φ. Eu vou definir esses valores dentro da própria função, já que eles são parâmetros apenas dessa função, para que esse código, caso você queira trabalhar com outra função, basta você apagar tudo que estiver dentro desta função que eu chamei de f e modificar da maneira que você preferir. Mas eu também poderia definir esses parâmetros fora da função. O que acontece é que quando você modifica isso para fazer um outro exemplo, você teria que modificar em outros pontos do código e não é esse o meu objetivo. Aqui, então, eu já defini a função que vai ser a minha função não linear, que é a função que eu quero encontrar uma raiz. Uma função cujo objetivo dela é me informar qual é a raiz, que eu vou chamar de x, e eu quero também saber o número de iterações necessárias para encontrar, então, a raiz dessa função não linear. A função biseção, então, ela vai conter esse algoritmo, essa sequência de cálculos que eu tenho para encontrar a raiz a partir do método biseção. O que acontece é que nesse caso, eu terei o seguinte: eu tenho que passar algumas informações para essa função. Essa função ela vai ser feita de uma maneira genérica, que desde que você passe todas essas informações, eu consigo rodar ela para qualquer outra função não linear. Então, eu preciso passar o limite inferior e superior do intervalo, que eu vou chamar de A e B, a tolerância e o número máximo que eu vou permitir de iterações para que eu consiga encontrar essa raiz, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é atribuir a uma variável que eu chamei de x0 o valor que eu passei para A, que é o limite inferior do intervalo. E eu vou atribuir para x1 o valor que eu passei para B. O método da biseção, o primeiro passo dele é avaliar se eu tenho uma raiz dentro daquele intervalo e depois eu vou avaliando a raiz nos pontos médios dos intervalos e vou reduzindo esse intervalo até que eu consiga a convergência do meu método. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma checagem inicial. Eu vou criar aqui uma variável que eu chamo de it, que é para contabilizar esse número de iterações que eu vou ter, e vou fazer aqui a minha checagem inicial. A checagem inicial é para verificar se possui alguma raiz naquele intervalo que foi fornecido. Para isso, eu vou fazer o seguinte: quando eu tenho uma raiz num determinado intervalo, eu tenho sinais diferentes para a função
nas extremidades desse intervalo. Então, se por acaso eu tiver funções com sinais diferentes, o produto dessas funções, ele é menor do que zero. Isso significa que se eu fizer o produto dessas funções e isso der maior do que zero, significa que o meu intervalo, ele pode não possuir uma solução. Por que ele pode não possuir uma solução? Porque, na verdade, ele também pode ter mais de uma solução. Quando eu tenho números pares de solução, as extremidades vão ter o mesmo sinal de função. E eu também posso ter aí soluções lá dentro, só que o método não sabe identificar isso, ok? Então, ele só está me dando um aviso. Esse aviso é para que eu saiba que eu posso não ter solução ali naquele método, tá? Então, a primeira coisa, eu vou criar aqui uma notificação que me informa que não há solução ou pode não haver solução naquele intervalo. Então, eu vou colocar um cabeçalhozinho também, como eu fiz no de cima, escrevendo o seguinte: o intervalo pode não conter solução. Para que eu fique ciente disso, ok? E isso é importante justamente porque ele pode me retornar um valor numérico, mas eu preciso conseguir avaliar se aquele valor é ou não uma solução, ok? Nós agora vamos partir para o algoritmo efetivamente, que é o algoritmo que vai fazer esse cálculo, né? E a primeira coisa que eu vou precisar aqui é encontrar o ponto médio desse intervalo. Então, x0 mais x1 dividido por 2. Esse é o ponto médio. E a partir desse ponto médio, então, eu vou começar os meus cálculos do algoritmo especificamente. Então, nós vamos começar aqui. Eu quero que ele repita essa sequência de cálculos até que os critérios de parada sejam atendidos. Quais são esses critérios de parada? O valor do intervalo, tá? Do tamanho do intervalo for menor do que a tolerância, ou o valor da função no ponto médio for menor do que a tolerância. Qualquer um dos dois que for atendidos, eu vou encerrar o meu método. Se eu encontro o valor da função no ponto médio igual a zero, significa que isso é uma solução. Então, eu também quero que pare de fazer esses cálculos caso isso aconteça. E, por último, se eu tiver atingido o número máximo de iterações que eu quero permitir para esse algoritmo. Então, nós vamos utilizar aqui o comando while, que é o comando enquanto, tá? E eu vou colocar algumas situações para que ele entenda quando ele vai continuar fazendo essa sequência de cálculos. Então, eu vou usar aqui o mínimo, porque eu vou avaliar duas coisas. O intervalo, que é x1 menos x0, o tamanho desse intervalo, ou o valor absoluto da função no ponto xm. O que for menor é o que eu vou utilizar para avaliar, então, esse método. Aqui eu fechei o parêntese da função, fechei o valente do valor absoluto. Aqui eu fecho o colchete, porque é um conjunto de valores que ele vai analisar. E aqui eu vou fechar, então, desculpa, aqui eu fecho, então, o mínimo, tá? Se isso for maior do que a tolerância, eu continuo fazendo cálculos. Além disso, se a função no ponto médio for diferente de zero, eu vou continuar fazendo cálculos, e enquanto o número de iterações for menor ou igual ao número máximo que eu estipulei. E aí, a gente coloca aqui, então, um do, tá? Vamos só conferir os nossos parênteses. Aqui tem um parêntese a mais, ok. E aí, aqui eu vou retornar o meu parêntese só para mostrar para vocês que o Scilab, ele tem um sistema de cores muito importante
que pode te ajudar a encontrar os erros. Então, aqui, notem que esse end, quando eu coloco o cursor no final dele, ele me mostra o que ele está fechando, qual é o looping. E esse não é um looping que o end deveria estar fechando, ele deveria estar fechando esse loop do while. Então, isso significa que tem alguma coisa que não está correta aqui nesse while, é porque eu tenho um parêntese a mais. Quando eu mudo isso, note que o end passa a ficar roxo e ele me mostra qual é o looping que esse end fecha. O mesmo vale para cá, ó. Esse end está fechando esse loop do if e o end function está fechando toda a função, tá? Então, esse sistema de cores ele pode ser muito eficaz na hora da gente encontrar os erros. O que ele vai fazer enquanto essas três coisas forem atendidas? Ele vai analisar a função no ponto médio e verificar o sinal dessa função. Se essa função, ao ser multiplicada pela função no ponto x0 for maior do que 0, significa que ela tem o mesmo sinal do x0. Então, eu vou reduzir o meu intervalo adotando como x0 o meu xm. Se não, o que acontece é que ela tem o mesmo sinal do x1. E aí o meu novo x1 passa a ser o xm. Feito isso, fecho esse if e calculo o meu novo ponto xm a partir do novo intervalo x1, x2. Acrescento uma iteração no número de iterações e retorno aí fazendo isso de novo. Terminada essa parte, quando eu conseguir, então, quando parar esse while, ou seja, quando um desses três critérios não for atendido, significa que eu encontrei uma solução. E essa solução, ela vai ser igual ao xm, tá? Se ela é mesmo ou não solução, você vai precisar avaliar a partir do valor da função e da tolerância que você definiu. Mas um dos três critérios de parada, ele foi atendido. Pode ser que você tenha atingido o número máximo de iterações, mas não tenha ainda encontrado uma solução. Então, você vai precisar trabalhar com esse número. Além disso, eu quero informar aqui o número de iterações totais. Eu vou, então, atribuir à variável iter o valor que o it tem naquele momento, ok? Essas são as duas funções que eu vou precisar para resolver esse problema. E aí, nós vamos, então, ao programa principal. O programa principal ele vai ter duas partes importantes. A primeira é a parte onde a gente define os parâmetros, tá? Os parâmetros necessários para essa função funcionar. Esses parâmetros, eles vão ser os parâmetros que eu preciso passar para a função biseção. Para que eu saiba quais são eles, basta eu verificar aqui os parâmetros que eu defini como informações que essa função vai precisar para que ela possa ser executada. Eu posso, inclusive, fazer o que eu fiz agora, copiar e colar, para garantir que eu não vou esquecer nenhum parâmetro. Então, no nosso caso, para o nosso exemplo, nós temos como parâmetros o intervalo, a tolerância e o número máximo de iterações. Então, o intervalo, ele é de -1 até 0. A tolerância, eu vou testar alguns valores de tolerância. Inicialmente, eu vou colocar 10 a -4, que é uma tolerância razoável para problemas de engenharia, embora esse problema seja um problema matemático, sem um significado físico específico, tá? Então, nós vamos utilizar, por enquanto, esse problema, essa tolerância de 10 a -4 para esse problema. E eu tenho ainda o número máximo de iterações, que eu vou colocar 150, um número aleatório. Agora, eu vou efetivamente fazer a chamada da função, tá? Então, eu vou executar essa função. Até então, eu não tinha executado a função. O que eu havia feito anteriormente era definido a função. Aqui embaixo, sim, o Scilab vai executar essa função. Então, se eu voltar aqui, essa função ela precisa ser chamada, tá?
Dessa mesma forma aqui, ó, nós podemos, inclusive, copiar e colar. Por quê? Eu não posso modificar a ordem desses parâmetros. O Scilab, ele não compreende as variáveis pelo nome dessas variáveis. Ele compreende as variáveis como uma sequência de valores que são fornecidos a ele. Então, se por acaso eu alterar a ordem, no lugar aqui do A e do B, eu colocasse B e A, ele vai sempre pegar os valores que eu tenho ali para B e A e entender que aqueles valores foram formados naquela sequência que está lá na minha função. Então, se eu altero essa ordem, ele também altera essa ordem lá em cima e vai pegar valores errados, tá? Então, é importantíssimo que a ordem desses parâmetros ela seja mantida. E aqui nós vamos visualizar os resultados. O que a gente quer com essa visualização de resultados? As informações que foram calculadas para que eu possa avaliar se isso é ou não uma função, tá? Então, eu vou pedir para ele escrever o seguinte. Eu vou pedir primeiro para ele escrever que a possível solução aproximada do problema é aquele valor que ele obteve para x. Além disso, eu vou pedir para ele escrever o número de iterações, para ele me fornecer esse número de iterações, tá? Então, o número de iterações necessárias para encontrar a solução foi, nesse caso, é um número inteiro, tá? Então, eu posso utilizar aí o porcentagem i no lugar do porcentagem f, como eu fiz no outro. E, por fim, eu quero saber também o valor da função naquele ponto de possível solução, tá? Aqui faltou um n, gente. Um barra n para pular a linha, tá? O valor da função na possível solução encontrada e aí eu vou fazer o cálculo do f nesse x que ele me retornou. Isso é importante porque eu consigo, a partir do valor dessa função, definir se o método convergiu ou não, ok? Então, isso é muito importante. Terminado de inserir essas informações, eu posso vir aqui e pedir para executar ou utilizar um F5. E nós temos aqui no nosso canto direito as informações que o programa me retorna. Notem que ali ele me dá uma possível solução de menos 0.011, tá? Com 15 iterações, porém a função ainda não é zero. Então, significa que esse método ainda não convergiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a minha tolerância. Isso quer dizer que ele parou na hora de executar por algum daqueles critérios que não foi atendidos. Então, a gente vai dar um pouco mais de espaço e tempo. Aqui, notem o quanto isso já melhorou com uma tolerância de 10 a menos 8. E aí, eu já tenho aqui um número bem mais próximo de zero. E nós podemos ir trabalhando com essas tolerâncias para ter uma solução mais precisa, tá? Então, aqui com uma tolerância de 10 a menos 10, eu consigo chegar em uma solução de zero, tá? E aí, eu sei que nesse caso, eu tenho, então, uma solução aproximada de menos 0.011710. Nós finalizamos aqui essa aula sobre o método da abscissão. Obrigada e bons estudos!